Glória a Deus. Hoje vocês vão ficar comigo por um tempo, tá? E hoje eu vou falar sobre iniquidade. Iniquidade. Já desde antes, né, do Yom Kippur, dessa movimentação espiritual, né, que nós estamos nesses 10 dias de arrependimento, desde agosto, o Senhor já estava me direcionando para mim, eu, pessoa, sabe, a questão de iniquidade, renunciar à iniquidade. E eu não imaginava que Deus ia me fazer essa surpresa de estar aqui falando com vocês. É uma honra. E, meu Deus, eu tenho que agradecer demais ao AP Márcio, porque Jesus amado, é uma honra estar com vocês essa noite. Tá? Então, eu vou falar sobre iniquidade. Eu gostaria de começar pelo começo. Como assim? Eu gostaria de ler. Hoje nós vamos falar muito sobre Bíblia. Então, se vocês puderem anotar e depois olhar, tá? Vai ser mais fácil conseguir me acompanhar, tá bom? Então, eu gostaria de falar sobre Ezequiel 28, aonde fala sobre Satanás, no caso Lúcifer, enquanto estava no céu, tá? Então a palavra diz em 28, versículo 14, vamos para o 14. Diz assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Glória a Deus. Então, aonde começou a iniquidade? Lúcifer. E agora é Satanás. O que é iniquidade? Você vai. O APMA, ele nos deu uma aula de iniquidade no monte, quando nós estávamos na escola do sobrenatural, e ele diz o seguinte: essa aqui é do AP Márcio, tá? Essa palavra aqui foi ele que nos deu, e eu anotei aqui. Diz assim: iniquidade no grego diz condição ou estado daquele que transgride a lei. E a EFICOL, ela também dá uma outra linha. Eu achei importante trazer isso para vocês, porque é como é a Bíblia. Apesar de a Bíblia falar de Jesus, vamos colocar os 4 evangelhos, cada um viu de uma forma diferente. Então, eu estou trazendo duas visões diferentes para o mesmo tema. Então, lá na EFCOL, ele diz o seguinte, que a iniquidade, ela designa uma condição daquele que não cumpre a lei, desprezo e violação da lei. No fim, se nós olharmos bem, os dois são o mesmo sentido, têm o mesmo significado. Mas por que eu quis trazer, o Senhor direcionou a isso, a iniquidade? Porque eu tenho ministrado muitas pessoas e a condição delas no presente está ligado ao que foi feito no passado. Não necessariamente pela pessoa, mas pelos seus entes queridos, seus antepassados, de situações que lá eles fizeram e que recai sobre você. Entende? A iniquidade, ela é o quê? A iniquidade, ela é uma genética que foi mudada. Porque Deus, ele nos deu como? Imagem e semelhança dele. E quando há iniquidade em nós, é como se a nossa genética é mudada para a maldade, ou para o mal. Conseguem entender? Então, o que nós temos que fazer hoje, nesses dias de arrependimento? Pedir ao Senhor para trazer a lembrança, ou
uma visão de quem foi seus antepassados, de que o que eles fizeram, o que recai na sua vida hoje. Por quê? Porque eu ministrei pessoas que estavam paralisadas na vida, paralisadas espiritualmente. Situações que, por conta da iniquidade, por conta dos antepassados. Então, a iniquidade, ela é algo muito sério. Precisa levar em conta, porque Deus é um Deus geracional. Deus, quando ele olha, tem um pregador que diz que quando Deus olha para você, ele não vê só você, ele vê você e sua descendência. Se nós olharmos a Bíblia de capa a capa, Deus sempre fala: filho de fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, neto de fulano, neto de Beltrano. Ou seja, Deus está falando de quê? De gerações. Então, quando eu falar assim, quem é Zimi? A Zimi vai ter que olhar lá para trás para ela saber quem ela é. Quando eu falo Dona Amélia, Dona Amélia, quem foi os antepassados de Dona Amélia para Dona Amélia ser a Dona Amélia hoje? Por conta o que a palavra fala, né, que a iniquidade ela até a terceira, quarta geração. Mas se não houver um arrependimento, se não houver esse desligamento de iniquidade, ela vai perdurar para outras gerações com mais força. O Aperléu, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, que quando os filhos nascem, eles estão mais velhos do que os seus pais, por conta da iniquidade. Então, iniquidade, eu não sei se o APMAS vai fechar com iniquidade, né, esses 10 dias, mas todo olhar sobre iniquidade, ele é valoroso, ele é importante. Então, se nesse caso alguém repetir o assunto, é porque Deus quer falar ainda mais. Iniquidade, ela é muito, muito séria. Porque eu gostaria de levar vocês a uma passagem bíblica que quando eu li, sinceramente, eu fiquei com muito temor ao Senhor. Está lá em Levítico 5. Levítico 5:17. Que diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada e levará sua iniquidade. Mesmo que a pessoa não saiba que é pecado e ela comete um pecado, ela está pecando. Mesmo que a pessoa não entende que aquilo que ela fez é errado, recai para sua descendência. Então, é muito sério. Quando eu li essa palavra, eu tive muito temor. Quando eu entendi essa palavra, eu falei, meu Deus do céu. Então, o que acontece? Quando eu aceitei Jesus, eu já vinha de renúncias, né? Sobre minha família, sobre tudo. E quando a PMAS começou a falar sobre iniquidade do ano passado para cá, intensifiquei. Enquanto eu estava na casa dos meus pais, eu investiguei a minha família, de onde eu vim, de onde minha avó veio, Levítico 5:17, da onde minha avó, bisavó veio, do meu pai, da minha mãe, e esse nome que eu tenho. E o Cotrim veio da onde? E o Leão veio da onde? E assim vai. Por quê? Porque a nossa descendência, os nossos antepassados falam muito sobre nós. Por exemplo, eu ministrei uma mulher onde ela, totalmente cega espiritualmente, 6 anos de crente, nunca sentiu a presença do Senhor, ora em línguas, mas ela não sabia se realmente ela orava em línguas,
E aí eu fui ministrar ela e ela me falou assim: eu tô vendo uma coisa. Falei, o quê? Eu tô vendo o meu avô derramando sangue. Ou seja, o avô dela tinha feito um pacto. E esse pacto recaiu para a descendência dele. E a descendência dele era ela. Então, fazer essas investigações de quem eram os meus antepassados, como eles viviam. Será que eles eram de uma. Eita, vou falar assim umas coisas mais por cima, tá? Religiões mais idólatras ou de terreiros, né? De casas de magias negras, magia branca. Então, será que é uma simpatia? Será que fui benzida? Será que minha casa, uma casa que nunca tem paz? Será que é uma casa que tem muita confusão? Ou será que meu dinheiro que não rende? Será que tudo isso não há uma iniquidade por trás? Será que minha família, vamos colocar assim, a minha família agora, vou falar sobre mim. A minha família vem várias mulheres que ou são viúvas ou são separadas. Poucas conseguem manter um casamento. E quando eu entendi sobre isso, falei, não, já comecei a, meu Deus, mostra o que aconteceu. E aí, numa ministração do AP Márcio, eu vi a minha bisavó pegando meu bisavô em flagra de traição, e ela liberou uma maldição sobre as mulheres. Então, veja só, como é que hoje minha avó tem quase 90 anos. Então, a mãe dela vai saber lá quantos anos ela tinha. Então, olha quantos anos tem isso. Então, se você está vivendo numa condição que você entende que não é do Senhor, você precisa parar e perguntar para Deus o que é que está acontecendo. Será que alguém fez algo contra o Senhor ou contra os seus mandamentos? E o que fez para que eu possa renunciar? Porque a chave da iniquidade, a chave para girar essa porta e trancá-la para nunca mais abrir, no caso, no sentido de libertação, é o arrependimento. É o arrependimento. Então, se eu tenho essa possibilidade dessa chave de abrir essa porta da iniquidade, de arrancar essa porta da minha vida, de arrancar esse pecado da minha vida, né? Essa iniquidade, girou a chave. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, ele é justo e fiel para nos perdoar. Então, a iniquidade, ela é muito séria. Vamos lá em Lamentações. Essa é outra palavra que me surpreendeu, tá? Lamentações 5:17. Lamentações 5:17. Oh, perdão, 5:7, tá? 5:7. 5:7 diz assim: nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Que forte. Meus pais pecaram e o castigo também recai sobre mim. E se eu pecar, o castigo recai sobre o meu filho. E assim vai. Só que com uma força maior. Eu ministrei uma mulher onde o filho dela vira e volta estava doente. O filho vira e volta doente. Em tempos, ela estava dentro de um hospital. E era uma situação onde era, às vezes, uma tosse causava uma grande doença e ele tinha que ir para o hospital. Às vezes, uma gripe que para uma criança normal, não, 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 não. E os médicos, né? Então, quando a gente ministrou, eu falei, aí ela conversou comigo, né? E eu ministrei ela. Então, o que aconteceu? A mãe dela,
A mãe dela tinha 2 filhos, cada filho com um pai, e ela não sabia quem era o pai. E o que aconteceu? A mãe dela tinha feito um aborto. Então, olha só, essa sepultura que houve na vida dela, na vida da mãe dela, recaiu para a descendência dela, recaiu para os netos, recaiu para a filha. Então, por exemplo, você está tendo muitos acidentes do nada surge um carro, do nada acontece uma coisa, do nada, nada é do nada. Eu só quero te dizer isso. Há uma ação maligna. O que é maldição? É um mal em ação. Então, a iniquidade é um mal em ação que ataca uma família, que ataca finanças, que ataca ministério, e assim vai. Todas suas, até áreas de relacionamento, de amizades, a iniquidade ataca. Então, hoje, o que vai acontecer? Eu estou trazendo a parte teórica para vocês, mas vamos fazer a parte prática, porque cada um de vocês vão receber da parte do Senhor um nome ou uma situação em que vocês irão se arrepender dessa iniquidade. Porque o que acontece? Às vezes, nós sabemos o retrato da família, mas não nos damos conta que é uma iniquidade. Por exemplo, eu tenho uma tia que ela casou, casa e descasa, casa e descasa. Aí a outra tia também é a mesma coisa. Aí vem outra tia que também é a mesma coisa. Ou então, tem um acidente ali com ela, mas ela não morre. Tem uma enfermidade ali, vira e volta, tipo Maria das Dores, né? Tudo acontece com ela. Então, aí tem um pisca-alerta. Tem algo de errado. Tem algo de errado. Ou então, os meus avós, o meu avô foi muito prostituto, né? E assim vai. Então, você precisa estudar a sua linhagem. Você precisa saber, olha só, Davi, o que é que Davi fez? Se relacionou com Batseba. Mas quem era a bisavó de Davi? Prostituta Raabe. Então, olha só como a força da iniquidade na Bíblia. Então, é algo muito sério. Precisa ter o quê? Limpeza da genética. Limpeza do DNA. O nosso DNA na iniquidade, ele fica comprometido. Por quê? Porque nós carregamos códigos genéticos da família, inclusive códigos da maldade. Lembra que iniquidade é uma mutação genética. Por quê? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Se há algo errado em mim, é porque algo está mudado. E se há algo na minha família, é algo que precisa ser investigado. Então, como é que. Aí agora eu vou dar o passo a passo de descobrir uma iniquidade. Primeiro, eu entendo que há uma situação acontecendo na minha casa, ou na minha família, ou ao redor de mim, ou até a mim mesmo. Então, peraí, isso está acontecendo várias vezes. Tem uma pastora chamada Tânia Teresa, e ela disse que quando ela teve o primeiro filho, o filho morreu. Só que, há um tempo atrás, um sobrinho do marido dela tinha morrido. E pouco tempo, outra história morreu. Tem uma ação aí. Ou você, algum pai, você tem um problema financeiro que você não consegue sair. É que está um vento daquele jeito.
Então, você tem uma situação cortando, gente. Travou? Vou pelo celular, então. Vou falar pelo celular, tá? Vou entrar pelo celular. Voltou? Voltou sim? Sim? Consegue me ver? Ouvir? Ah, então tá de boa? Sim, Tá Polly. tudo. Só que de vez em quando, Polly, trava e fica picando sua voz. Se continuar, a gente te avisa, tá? Ah, obrigada, Zimi. É porque toda vez que bate um vento, porque aqui tá uma ventania aqui só. Quando bate o vento, acho que bate o vento na internet também, ó. Antes, em nome de Jesus, trazem fio de ouro para essa internet nesse momento, em nome de Jesus. Tá, eu vou voltar um pouquinho. Então, a Tânia Teresa, ela, quando se casou, logo em seguida ela engravidou e teve um filho. Só que esse primeiro filho dela faleceu. Só que o sobrinho do marido dela já tinha morrido há pouco tempo. E aí, um fulano, que é da família, também tinha morrido há pouco tempo. Então, ela entendeu que ali havia uma iniquidade sobre a família dela. Sobre agora, né? Como vocês. Quando nós casamos com o nosso código genético e o código genético do outro. A iniquidade é a sua iniquidade e a iniquidade do outro. Então, são dois códigos genéticos que a gente precisa renunciar. Então, essa é a questão. E eu gostaria de levar vocês lá em Isaías 6. Eu espero que todos tenham lido já alguma vez na vida Isaías 6, porque é muito interessante. Isaías 6. Esse aí foi Deus que me deu. Eu estava lendo sobre Isaías. Na verdade, eu estudei o livro de Ezequiel por completo, né? E aí, pelas visões de Ezequiel, Deus me deu Isaías 6. E eu estou lá estudando sobre Isaías 6. O Senhor me trouxe algo que eu nunca tinha visto. E essa palavra de Isaías 6 eu leio há muitos anos. E tá aqui, ó. No 6, versículo 5, diz assim: Então disse eu, ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos terafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A sua Bíblia está assim? Perdoado o teu pecado? Só que na versão espanhola diz: purificado o teu pecado. Então o que acontece? Aí o Senhor me trouxe. Porque quando o anjo trouxe a brasa, tocou em Isaías, imediatamente ele foi purificado. Purificado. Aqui a Bíblia fala, e perdoado o teu pecado. Mas em outra versão diz, purificado o teu pecado. Tá, só tá bem, Zimi? Então, o que acontece? Nós precisamos, nesses dias de arrependimento, nos arrepender de pecados. De pecados que os nossos antepassados cometeram e pecados que eu cometi para não levar para minha descendência. Por quê? Porque você não quer ver sua descendência perdida, eu acredito. Na verdade, ninguém quer ver sua descendência perdida, nem o Senhor. Então, se você está vivo e respira, você vai ter arrependimentos até Jesus voltar. Uma vez liberto, sempre liberto? Não. Uma vez liberto, eu cuido para não cair. Uma vez liberto, eu cuido para não voltar de onde eu saí. É isso que acontece. E na iniquidade é a mesma coisa. Iniquidade. Então, por exemplo, se minha avó
se juntou com o meu avô, não casou, já é um pecado, é fornicação. E aí vai. Ah, mas minha mãe casou grávida. Olha uma sequência. E aí pode acontecer comigo o quê? Ou casar grávida ou ficar fornicando. Ou até coisas piores. Então, essas linhas que eu estou dando, trazendo para você entender como é a dinâmica da iniquidade. Ela é muito mais profunda, claro, né? Mas o que acontece? Nos relacionamentos quebrados, nas traições, nas inimizades, nas brigas dentro de casa, eu ministrei já três pessoas que acontecia uma mesma situação dentro de casa. Muita gritaria, muita briga, e aí na casa dela acontece o mesmo. Muita gritaria, por quê? Porque ela cresceu naquele ambiente e ela está reproduzindo, e provavelmente a filha vai reproduzir. E aí você pode dizer, ah, mas é porque é o meio, tal. Mas será que não há uma iniquidade agindo ali? Será que não há uma ira aí contida? Tem que fazer restauração da alma? Óbvio. Pérolas aí, gente, por favor. Mas também tem uma iniquidade agindo, tá? Então, é uma sequência. Então, o que aconteceu com Davi? Aí Davi pecou com Batseba. E o filho dele? Se relacionou com as concubinas ao ar livre. Então, o que aconteceu com o filho dele? Pior. A filha foi abusada pelo irmão. Olha como a ação dessa iniquidade lá de Raabe recaiu sobre Davi. Então, nós precisamos estar de olhos abertos, nossos 5 sentidos espirituais aguçados para quê? Para discernir o que está acontecendo dentro da minha casa. Ah, um parente meu lá tem um problema, assim, parece que ele tem um problema mental. Mas o outro também tem. O outro também tem. Meu Deus do céu. Há uma ação. Ninguém é perfeito nessa terra. E todos nós aqui temos uma iniquidade a renunciar. Eu só não sei qual é. As minhas, eu já estou fazendo isso. As minhas não, sai em nome de Jesus, que eu não tenho isso mais. Em nome de Jesus. Eu já venho de um período sobre isso. No ano de 2021 para 22, em janeiro de 22, por exemplo, o Senhor me levou, isso aí foi algo que Deus me deu, sabe? Foi uma revelação. E de fazer como os muros de Neemias, os muros que Neemias restaurou lá de Jerusalém. Então, 52 dias eu ceei, 52 dias de arrependimento. O ano passado, para cá, eu passei 6 meses eu descobri uma iniquidade, Deus me revelou algo, e aí eu passei esse tempo renunciando sobre a iniquidade. Passei 6 meses, tanto que lá na Escola Sobrenatural, o Apeléu, ele ministrou uma palavra, e aí eu via ele em cima de um plá, 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 num outro plá, 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 eu falei assim, eita Deus, ia falar e lasqueira, mas ninguém, no bom sentido, tá? E aí eu falei, eita, comigo vai ser. Aí ele virou para mim e falou assim, Deus se agrada da sua santidade e da tua busca. Não, Deus se agrada da sua santidade. Meu Deus, eu fui uma das pouquíssimos que não passou que não recebeu um trá dele lá. E eu fiquei muito honrada, eu agradeci muito ao Senhor, porque a busca da limpeza da sua genética, a busca de quebrar iniquidades, ela precisa ser continuamente. Porque tem gente que, quando eu vou ministrar, eu não vou falar sobre isso não, porque eu já falei lá nas veredas antigas. Sim,
Mas por que Deus está te trazendo hoje de novo? Porque as coisas. Ah, eu fui para a Estância Paraíso. Sim, mas por que Deus está te trazendo isso de novo? Porque ainda há algo a resolver, né? Existem pessoas que vêm e falam sobre isso, né? Mas eu não vou nem falar sobre esse assunto mais. Por quê? Não, tem que ser dito sim. Porque quando eu peço ao Senhor uma revelação, essa revelação vem, é porque é aquilo que o Senhor quer que seja ministrado. Deus não se move na sua necessidade. Deus se move naquilo que ele entende que você precisa. Porque, por exemplo, Elias lá no deserto, veio o pãozinho para ele, né? Veio o corvozinho trazendo. Deus podia falar assim: ó, fica aí no deserto dormindo, monta uma tenda. Não, levanta, come e vai. Deus não ficou passando a mão na cabeça dele, não, só porque ele queria a morte. Não, levanta e vai. Não é para ficar assim mais. Entende? Então, a iniquidade, ela paralisa pessoas. E iniquidade, ela paralisa ministérios. E iniquidade, ela paralisa famílias. E também extermina famílias. Extermina. Tem fulano que morreu de bala perdida, meu trisavô, mas aí o meu outro avô, o pai do pai não sei de quem, morreu também de bala perdida. Homicídio. Eu já ministrei uma mulher onde o avô dela estava num bar e aí estava sentado de costa e aí veio outra pessoa e matou. E aí o que aconteceu? Há situações de quase morte na família dela. Só que ela não sabia que isso era o que estava regindo, né? Essa ação, essa maldição em ação, né? Esse mal em ação, na verdade. Então, é isso que nós precisamos ter, esse cuidado, esse olhar, essa linha, né? Precisamos ser como agora um FBI familiar. Buscar da nossa linhagem a ação que está acontecendo comigo hoje, essa maldição que está acontecendo comigo hoje, e eu renuncio verdadeiramente e sem orgulho. Não passe pano em pecados. Pecados não se passa pano. Pecados se confessam. Ai, aí você vai para Deus. Ai, Deus, meu avô pecou, mas minha avó. Mas só que eles não sabiam. Tá, não é assim que se fala. Ou então você passa um paninho. Ai, eu pequei, mas eu pequei porque como né, a carne é fraca. Como a pastora Lucimara falou, a profeta Lucimara falou, não, a carne tá forte e o espírito tá fraco. Aí fica passando pano. Luiz Hermínio fala, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Não pode ser orgulhoso. Não pode passar pano, não. É falar, chorar, se arrepender, se quebrantar diante do Senhor. O arrependimento, o quebrantamento é a chave da libertação. Não, minha mãe, mas meu pai. Não, eles pecaram, acabou. Pecado é pecado. E precisa ser renunciado. E não pode ser orgulhoso. Não pode ser orgulhoso. Não pode ser orgulhoso para com Deus, nem com ninguém. Porque quanto mais orgulhoso fico, mais preso eu sou. Mais preso eu sou. A vida, a nossa vida, como aqueles que levam o cheiro suave de Jesus, ela precisa ser santa, limpa, purificada. Quantos salmos Davi pede para o Senhor purificar ele? Lava-me com ensopo. Eu sempre peço ao Senhor, Senhor, lava-me com ensopo. Purifica-me. Por quê?
Porque eu quero ser idônea. Eu quero ser aquela que quando Jesus chegar, naquela hora que eu ver Jesus, ele fala assim: minha filha, por favor. E eu vou entrar toda feliz e saltitante. Mas, se ele falar, aparta-te de mim, que eu não te conheço, para mim, é isso aí. Me dá um maior temor. Porque não adianta eu fingir ser quem eu não sou. Porque Naamã, ele era capitão para os outros, mas dentro de casa ele era leproso. Só quem sabia daquela doença de Naamã eram os de dentro. Por quê? Porque ele colocava toda aquela pomposidade, né? Todo trabalhado, corpo todo fechado. Mas dentro de casa, quem reconhecia as lepras era a família. Então, o pessoal fala assim, o orgulhoso Naamã. Só que quando uma menina, uma escrava, dentro da casa dele falou que tinha um profeta, ele não foi orgulhoso nessa hora. Ele simplesmente pegou as coisinhas dele, ó, partiu atrás desse profeta. Lá ele se tornou orgulhoso, mas naquela hora da menina, ele não foi orgulhoso. Ele ouviu. Por quê? Porque ele queria cura. E só quem tem problemas, seja de enfermidades, seja familiar, seja nos financeiros, seja no ministério, sabe como é ficar livre, ser curado, ser purificado. Então, eu vou fazer uma oração ao Senhor, mas eu gostaria de trazer mais uma passagem bíblica, que está lá em Isaías. Opa, já estou em Isaías. 43. Versículo 25 a 26. Eu chego a grifei. Vamos lá. Eu vou começar do 24, não vou nem no 25, 24. Ó. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Essa passagem bíblica também uso quando vamos no tribunal, tá? Então, de uma certa forma, todos nós aqui hoje, nós vamos no tribunal de Deus. Nós vamos colocar no tribunal aquela iniquidade que está agindo sobre mim, que está agindo sobre você. Que provavelmente algumas pessoas aqui dessa sala, Deus já está, trazendo na memória delas um mal em ação. Então, agora, eu vou pedir duas coisas. Se arrependa verdadeiramente. Se tiver que liberar perdão, libere verdadeiramente. Se você entende que há essa ação sobre a sua vida, por favor, não seja orgulhoso. Libere. Porque quanto mais orgulho e mais colocar empecilhos na libertação, mais presa eu sou. E quanto mais é como se fosse um estilingue, não sei se vocês conhecem o estilingue, né? Que tem aquela borracha em que eu tento ir para frente e de uma certa forma ela me traz de volta. Eu quero seguir, mas eu não consigo. Eu quero evoluir, mas eu não consigo. Eu quero ouvir a Deus, mas não consigo, porque a iniquidade ela faz isso. Ela traz frieza espiritual. Ela traz frieza na presença do Senhor. Aí você já não consegue ouvir a Deus. Quantas pessoas na igreja nunca tiveram um encontro face a face com o Senhor? Quantas? Eu sei porque quando eu ministro libertação,
Muitas pessoas confessam. Eu já ministrei uma mulher que ela ficou 12 anos dentro da igreja e não ouvia o Senhor. 12 anos. Nunca, não, ela cometeu um pecado. A família dela, a família dela fez chacota porque ela era a única crente e ela fez chacota no pecado dela. Ela se fechou indo para a igreja há 12 anos e não tinha intimidade, não tinha o toque do Senhor na vida dela porque ela se fechou por conta do pecado. Então agora eu vou pedir para cada um de vocês fechar os seus olhos. E eu vou pedir ao Senhor, anjos, no nome de Jesus, traz a memória dos meus irmãos e irmãs que estão aqui me ouvindo. Qual a iniquidade neste momento que está prejudicando a vida deles? Anjos, tragam situações, tragam palavras, não importa. O que importa é que essa noite eles se arrependam e sejam livres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não temos tempo para ficar brincando de crentes. Esse tempo acabou. Nós entramos no portal e nós precisamos estar purificados. Então comece a orar em línguas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, eu sei que já veio, não precisa pensar muito. Nós vamos entrar em arrependimento. E quando eu falar arrependimento, é necessário que você cite a sua situação. Olha, pai, eu tô assim, o meu financeiro tá assim, porque o Senhor me mostrou que lá atrás, fulano, beltrano fez algo, ou que eu cometi. Então, vamos lá? Nós vamos agora no tribunal de Deus. Anjos, em nome de Jesus, eu peço agora que estejam com os meus irmãos e minhas irmãs agora. Nós vamos ao tribunal do Senhor. Nós vamos colocar em juízo, como diz a palavra, desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Em nome de Jesus. Senhor, assim diz a tua palavra, traz a memória, desperta a minha memória. Senhor, desperta a nossa memória neste momento, para que possamos entrar em juízo em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesses 10 dias de arrependimento. Nós queremos ser limpos, nós queremos ser alvos, como diz a tua palavra fala também que Josué estava de vestes sujas, mas que o Senhor permitiu que fossem trocadas. Por isso, em nome de Jesus, lava no Senhor, purifica no Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ser limpos diante de Ti. Nós queremos ser alvos diante de Ti. Senhor, todo mal que está em ação, eu peço perdão, Senhor, por essa situação. Seja ela de prostituição, seja ela, Senhor, de maldição, seja ela de pacto, seja ela de idolatria. Não sei o que foi que aconteceu com meus irmãos, ó Pai. Mas em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, anula essa sentença sobre nós. Não permita mais que Satanás nos acuse diante do teu altar, porque ele está continuamente nos acusando todos os dias, 24 horas, colocando em xeque as nossas iniquidades diante de ti, impedindo o Senhor de fazer muito mais sobre nossa vida, porque o Senhor é o Deus justo.
Por isso nós pedimos, Senhor, olha para cada um de nós aqui, nesta noite, nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos diante do teu altar, para que nada, Senhor, fique de pé, a não ser aquilo que o Senhor construiu nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, pelos meus avós, eu me arrependo, Senhor, pelos meus pais, eu arrependo, Senhor, pela minha vida. Eu quero, Senhor, que daqui para frente a minha descendência seja, Senhor, genética limpa e pura, em nome de Jesus. Peço que os teus anjos agora venham nos lavar com água e sabão, que permaneçamos limpos depois desses dias, Senhor. Que o arrependimento não seja só para hoje, nem somente para o Yom Kippur, mas que seja, Senhor, um arrependimento de vida, de mudança de atitude, de uma nova consciência, de uma nova metanoia, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que não permita, ó Pai, que eu fique desse jeito, com iniquidades. Por isso, Senhor, mostra-nos, Senhor, a cada momento o que nós devemos nos arrepender em nome de Jesus, porque eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser ainda melhor, eu quero viver ainda mais, eu quero viver os teus sonhos, Senhor, que a tua palavra, que os teus pensamentos são de paz e não de mal sobre mim. Senhor, a tua palavra fala que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo. Eu quero viver, Senhor, uma vida de abundância, abundância em bênçãos, abundância, Senhor, ministerial, abundância, Senhor, na minha família, abundância, Senhor, no meu financeiro, em nome de Jesus. E em todas as áreas, Senhor, eu quero ser abundante em bênçãos. Porque o Senhor não retém bênçãos, mas os nossos pecados retêm as bênçãos que o Senhor tem para nós. Por isso, em nome de Jesus, abre, Senhor, o céu sobre nós. Nos arrependemos, Senhor. Nós queremos te pedir perdão. Nós queremos liberar perdão, Senhor, também. Muitas vezes, Senhor, eu sei que nós precisamos nos perdoar de pecados que eu cometi. Por isso, Senhor, eu também libero perdão para mim. E eu libero perdão para mim. Por isso, Senhor, se meus irmãos precisem liberar perdão para eles, liberem perdão para você. Em nome de Jesus. Porque o nosso Pai, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Porque eu vou pedir agora, anjos, em nome de Jesus, tragam, Senhor, umas brasas vivas e toca-nos nessa noite, em nome de Jesus, para que possamos ser purificados do pecado e também seja perdoados os nossos pecados. Porque assim como foi com Isaías, ele não foi orgulhoso, ele falou quem ele era para o Senhor, um homem de lábios impuros, e assim confessamos os pecados, não só dos nossos antepassados, mas o nosso, para que nesta noite seja aniquilado essa iniquidade na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite, nós te pedimos, Senhor, anula essa sentença sobre nós. Em nome de Jesus, porque sabemos que há um Deus fiel e justo, um justo juiz sobre nossas vidas, e que Ele nos perdoa quando confessamos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Aleluia. Então, daqui para frente, o Senhor vai trazer à memória de vocês outras iniquidades, outras situações, e que você vai se arrepender. E à medida que você vai se arrependendo, você vai sentindo leveza. Porque às vezes a nossa tendência é carregar pedras que não são nossas. É carregar situações que não são nossas, mas nós carregamos. É a pedra do avô, é a pedra do meu pai e as minhas pedras. Então, essa noite, nós lançamos essas pedras. E seja livre. Porque o maior sentimento é o sentimento de liberdade. Porque quando Jesus, ele olhou, e essa fala não é minha, é do Davi Rebolo, ele diz o seguinte, que quando Jesus olhou para aquele cego, ele não olhou para o cego pessoa, mas ele olhou para o código genético daquele cego. E viu que havia uma mutação genética ali. Então, o que Jesus fez?
pegou aquele barro, cuspiu. Por que ele cuspiu? Porque ele colocou a genética dele naquele barro, porque naquele momento o Espírito Santo ainda não habitava nas pessoas. Então ele cuspiu, passou a genética dele para aquele barro e aí colocou nos olhos e foi curado. E foi curado. Então, próxima vez que você olhar para uma pessoa, não somente olhe para ela, mas olhe para o código genético dela e leve o código genético de Jesus para elas. Leve o Jesus que você carrega e leve a fragrância de Cristo para esta pessoa. Não podemos reter aquilo que Deus nos dá. Nós precisamos ser rios e não represas. Amém? Glória a Deus!